Bom, e aí pessoal, tudo bem? Bom, estou gravando esse vídeo. Durante o final de semana eu fiz uma postagem sobre o caso do Crivella, aquela tentativa de censurar gibis da Marvel, que teve toda uma polêmica, opiniões bem fortes de pessoas que são contra a exposição daquele tipo de conteúdo em livros, não querem que a família tenha acesso a determinado tipo de conteúdo, de informação, e outras pessoas defendendo, achando que o prefeito exagerou um pouco. E eu me posicionei num pensamento liberal, num pensamento de livre mercado. Qual que foi a minha, assim, a forma de eu pensar, só para você poder entender? O que a Marvel tem de dinheiro público? Não tem nada. A Marvel é uma empresa privada. A empresa privada assume risco no mercado. Então, quando a Marvel, por exemplo, lança um gibi e ela coloca à venda, se não vender, se ninguém quiser comprar, é um problema da empresa. Isso não vai custar nada para nós que pagamos impostos. Não tem nada a ver com o poder público. E se alguém quiser comprar achando que o gibi da Marvel desperta algum tipo de interesse, também vai ser dinheiro da iniciativa privada, quer dizer, uma pessoa particular está indo lá e comprando porque ele quer comprar. Ele não é forçado, ninguém é forçado a comprar o gibi da Marvel, ninguém é obrigado a ler e abrir, folhear o conteúdo, e ninguém também precisa comprar o gibi e dar de presente para uma criança. Então isso talvez seja uma confusão que muitas pessoas fizeram, até porque a iniciativa do prefeito, se o prefeito está se envolvendo, de repente daquele aspecto de que a gente está falando de coisa pública. Por exemplo, eu não quero que meu filho, minha criança que vai na escola e tenha acesso a esse tipo de conteúdo. Não tem nada disso. Não tem nada disso. O gibi da Marvel está numa feira de livro, na Bienal, que acontece a cada 2 anos, ora no Rio de Janeiro, ora em São Paulo. Na Bienal tem vários tipos de conteúdo para vários tipos de público, falando de diversos tipos de assuntos, né? Um deles são gibis da Marvel, que são super-heróis, todo mundo conhece as histórias da Marvel. E gerou toda essa confusão. Além da questão do livre mercado, a gente tem que ressaltar o seguinte: você já imaginou se a gente conceder para uma autoridade, seja para um prefeito, para um governador, para um deputado, o direito de falar o que é bom ou ruim para minha, para a sua, para a nossa família? Hoje, olha a situação. A gente está lidando com uma situação de que um agente político quis determinar o que é bom ou ruim para que as pessoas comprem. Ele quer determinar o que as pessoas comprem, não é a própria pessoa que está escolhendo. O agente político se achou no direito de pautar o que você vai comprar com o seu dinheiro. Agora, se a gente achar isso correto, você já imaginou se lá na frente, hoje a gente pode até concordar, não, o prefeito está fazendo certo, eu não concordo com isso, mas e lá na frente, se o prefeito for outro, a atitude autoritária for a mesma e for para algo que te desagrade? Então, vamos pensar, vale a pena a gente tirar a responsabilidade de educar as pessoas que a gente gosta, nossos filhos, nossos sobrinhos, as crianças que estão próximas a nós? Vale a pena a gente deixar de exercer essa nossa responsabilidade e conceder esse privilégio, esse direito a um terceiro, um agente político? Claro que não. Então o agente político ele tem que cuidar do quê? Da saúde pública, da segurança pública, da escola pública, certo? Agora, na esfera privada e na educação das crianças, é melhor que fique com as famílias, porque aí cada família vai cuidar de acordo com as suas crenças, com seus valores, para que seu filho, seus filhos, seus sobrinhos sejam educados da maneira mais conveniente para cada um de nós, e jamais sob a vontade de alguém que não pertence ao nosso ciclo familiar. Então eu tenho até alguns comentários aqui, vou passar brevemente sobre eles. Aqui, uma pessoa falando aqui, eu não vou ler o nome das pessoas para preservar, mas isso está na publicação que eu fiz durante o final de semana nos comentários. Totalmente inaceitável, a patrulha está demais. Além do que é uma Bienal onde livros de todas as temáticas são expostos. Bom, essa pessoa está concordando que teve um exagero aí por parte do prefeito, da reação, já que lá se trata de uma feira de livros e, óbvio, diversos conteúdos
vão estar expostos por lá. Aí tem uma outra pessoa que falou assim: precisamos resgatar a decência em nosso país. Fez bem o prefeito Crivella, é a minha opinião. Ora, é a sua opinião, mas como eu disse, é muito perigoso um agente público começar a interferir no mundo privado. No mundo privado ninguém é obrigado a nada, a gente faz se a gente quiser. E esse é o privilégio de educar, precisamos resgatar a decência. É melhor que esse resgate da decência fique dentro de cada família, para não correr os riscos que eu já expus. Então é isso que eu penso. Aí tem uma pessoa criticando o MBL aqui, ó. Pessoal do MBL mudou mesmo de lado. Saiu do armário? Tá perguntando se eu saí do armário porque eu fiz esse posicionamento. O Crivella não censurou, babaca. Vocês estão produzindo fake news. Ora, primeiro de tudo, eu acho que a gente não precisa usar palavras que ofendam as outras pessoas. A gente tem que manter um bom diálogo. A gente tem que conversar. É questão de posicionamento. O que está por trás das postagens que eu falei? O nosso direito à liberdade. O dia que a gente abrir mão de ser senhores dos nossos próprios desejos, de determinar a nossa própria vida e conceder isso para outra pessoa decidir por nós, perdemos a liberdade. Não estou falando do conteúdo, estou falando que esse tipo de filtro tem que ficar dentro da esfera familiar, sob a situação de evitarmos os riscos expostos aqui por mim. Aí tem outra pessoa aqui: viadagem, ora, chega, né? Eles têm que ter respeito para serem respeitados. Agora, para as crianças, isso não. Ora, ela está falando aqui, provavelmente uma crítica aos homossexuais, que eles têm que ter respeito para serem respeitados. Mas assim, dentro desse contexto, não tem nada a ver. Lá é uma história de ficção, é um gibi. Esse gibi, vale ressaltar que não é infantil, ele não é para criança, ele é para um público para um público juvenil, adolescente, aí para adultos, né? Para pessoas velhas também, que é a maior parte das pessoas que consomem esse gibi. Não é um gibi feito para criança. A criança não tem acesso a esse tipo de conteúdo. Então, o adolescente, o adulto que tem interesse, ele vai lá e compra, lê, e a criança está salvo. Nenhuma criança vai ser dada de presente ou obrigada a ler esse tipo de informação. Então, eu acho que é mais aquela confusão de que, nossa, se o prefeito entrou, eu acho que isso daí está indo para as escolas públicas. Não tá. Isso daí é gente que gosta, que é fã da Marvel, vai lá e compra, lê e deixa lá na sua coleção. Não chega para as crianças. Inclusive, os livros vêm encapados com plástico, e somente o comprador, depois que ele pagou, ele vai poder tirar e deslacrar e ter acesso ao conteúdo interno do livro. E o Crivella não faz parte do país? Eu acho totalmente aceitável e compreensível a atitude dele. Então, eu discordo desse aceitável e compreensível porque ele é um prefeito. Ele não tem, extrapola as funções dele como prefeito, querer interferir na iniciativa privada. Na iniciativa privada, os senhores da iniciativa privada, quem é? São os consumidores. Nós, se concordamos com um produto, esse produto é bom, eu vou lá e compro. Se eu não acho bom, eu não compro. Então não é uma autoridade que vai determinar. Quanto menos influência do Estado na iniciativa privada, melhor. É por isso que a gente quer privatizar a Petrobras, por isso que a gente quer privatizar os Correios, para ter menos influência do Estado. E agora, na nossa questão pessoal, a gente vai querer mais Estados? Não, a gente vai querer menos também, para a gente ter mais liberdade. Então é por isso que o Crivella está sendo autoritário. Essa é a questão. Eu nunca deixo... Aí tem mais um comentário aqui. É um comentário interessante. Eu nunca deixaria meu filho perto disso. Todavia, não são os políticos que têm que educar nossos filhos, criando leis intervencionistas. Como Bolsonaro diz, ele está colocando uma frase aqui no Bolsonaro, que moral o poder público tem para educar nossos filhos? Se não quer isso para o seu filho, que não compre, mas não precisa proibir. É exatamente isso. São os pais, os familiares que fazem o filtro. Os políticos, eles têm que se preocupar com políticas públicas, não com o que as pessoas decidam fazer dentro das suas respectivas famílias, tá? Um bom comentário aqui dentro da linha que eu penso. E tem mais uma aqui, parem de manipular as crianças. Respeito é uma coisa, mas crianças não precisam fazer parte disso.
concordo em gênero, número e grau. Por isso que é importante a gente saber que o gibi específico não tem nada de público e também não tem nada a ver com o público infantil. Ele é direcionado ao público mais velho, como já foi falado. Então a gente tem que prestar atenção nesses detalhes. Aí colocando aqui, ó, uma posição, a última, só para corroborar com o que eu estou falando aqui, ó. Incrível tanto de direitista que é tão totalitário quanto a esquerda. Para um liberal minarquista, que defende o Estado mínimo, né, sua visão é perfeita. Mas sempre tem os que acham que o Estado deve se meter na vida dos outros pelo bem dos costumes e da moral. Como se isso fosse objetivo e não subjetivo. Parabéns pelo posicionamento, é coerente com os ideais defendidos. Incoerente aí ele chama de retardado, metendo o pau no totalitarismo de esquerda e querendo o mesmo pela direita. Bom, gente, aí são os comentários, alguns comentários, tem tantos outros comentários que foram colocados, mas eu fiz questão de gravar esse posicionamento para ser melhor explicado. Então, em resumo, o que eu defendo? Que o poder público foque no que é público e não interfira no que é privado. No que é privado, quem determina são os consumidores. E na educação dos filhos, das crianças, quem tem o privilégio e o dever de fazer é a família, jamais um governante, porque como eu disse, se a gente deixar na mão de um governante que a gente confia hoje um ato totalitário, autoritário, pode ser que amanhã a gente se surpreenda com um governante que pense diferente da gente e a gente seja obrigado a engolir um autoritarismo de pessoas que pensam diferente de nós. Por isso, na nossa liberdade, não, ninguém mexe.